Olá pessoal, nesse vídeo nós começaremos a trabalhar com o sequenciamento das ordens de produção. O sistema TOTS Moda possui uma ferramenta que permite com que você, usuário do PCP, crie uma sequência das ordens de produção para um local de produção, tá? Então nessa tela você poderá passar um filtro de locais, um filtro de OP, ou ordem de produção, né? E através desse resultado desses filtros, você cria uma lista, né, uma sequência daquelas OPs passadas como filtro dentro do seu local. E também, ao final desse sequenciamento, você poderá fazer a impressão de um relatório, com que nesse relatório saia toda a sequência definida por você, e você entrega esse relatório ao responsável daquele local, né, de produção, para que ele siga aquela sequência definida por você. Também nessa tela, você irá conseguir visualizar a quantidade de peças sequenciada, né, pelas ordens de produção naquele local e o tempo também, caso você trabalhe com sequência operacional no grupo da ordem de produção que você está produzindo e o local esteja configurado também para fins de cálculo de sequência operacional, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui com o sistema TOTS modo aberto. E para a gente trabalhar com o nosso sequenciamento da ordem de produção, vamos navegar pelo menu TOTS Moda até a opção Produção, Chão de Fábrica, tá? E nós vamos trabalhar com um componente que vai estar aqui dentro de ordem de produção por grupo, mas antes vale eu comentar que no passado o TOTS Moda possuía um outro componente de sequenciamento de OP, tá? Que fica aqui, ó, o CDF-FP006, tá bom? Esse sequenciamento, para usar essa tela, você precisa estar com o parâmetro configurado com valor 2 ou 3, tá? No caso, esse parâmetro aqui. Eu vou configurar ele, tá? Porque ele está preparado para novo sequenciamento que nós iremos trabalhar. Vamos configurar ele só para abrir essa tela. Eu vou colocar com o valor 3, tá? Depois a gente volta para o valor 4 novamente. O sequenciamento no passado, como eu disse, tá? Era realizado nessa tela. E o ano passado, mais recentemente, né, foi criado uma nova tela de sequenciamento que é a que nós iremos trabalhar mais profundo, tá? Aqui eu vou passar só um local para vocês terem noção de como que seria nessa tela aqui o sequenciamento, tá? Não vou me aprofundar muito, tá? Só para fim de curiosidade, tá bom? Então, quando a gente passa o local, ele vai buscar nesse primeiro quadro as ordens de produção que constam nesse local, tá? Aqui eu posso montar uma sequência mudando as setinhas aqui, tá? Para cima ou para baixo, ele vai invertendo a sequência, tá? Ou jogar para primeiro ou jogar para último, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma lista de OPs que estão no local anterior ao local que nós passamos aqui em cima. E aqui embaixo uma lista de OPs que não foram sequenciadas, tá bom? Os demais botões aqui são botões de teclas de atalho, tá? Esse não, porque esse aqui faz a remoção de uma sequência. Nós não vamos aprofundar nesse componente, eu abri só para a gente visualizar ele, tá bom? Vou sair. O componente que nós vamos trabalhar em si é esse componente aqui, ó, o PCP-FF047, filtro de distribuição e sequenciamento de OP. Ao clicar nele, ele vai reclamar do parâmetro, tá? Então a gente vai configurar novamente o parâmetro, tá? Por valor 4. Valor 4, F3. Agora sim eu vou conseguir fazer a abertura desse componente. Vou clicar nele novamente. Essa tela pede para a gente um filtro de local. Tá? Dentro desse filtro de local, ele é obrigatório a gente informar um local agrupador. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho um agrupador chamado 401, que é de alocação. E eu vou clicar para consultar todos os locais, tá? Que na sua configuração lá no CDF-FM003 foi definido que pertence ao agrupador 401, tá bom?
Aqui embaixo nós temos uma opção que eu posso fazer a gravação desse filtro. Se é uma rotina que diariamente ou muitas vezes eu tenho que fazer o uso dentro do sistema, eu posso gravar esse filtro aqui para que eu não tenha toda vez que acessar essa tela fazer novamente um filtro, tá? Então a gravação é assim, ó, eu faço a seleção dos locais que eu desejo gravar, tá? E aqui tem confirmar gravar. Vou dar um nome para ele, filtro, né? Osmano, confirmo, tá? Eu vou limpar a tela só para a gente voltar novamente aqui, ó, para a gente carregar aquele filtro, tá? Então se eu clicar aqui, ó, consultar filtro, eu vou ter vários filtros que eu já fiz a gravação, tá? Então, se eu pegar um deles, o último nosso aqui foi esse, né? Clico duas vezes, ele retorna, tá? Então, peguei meus locais de produção, tá? E aqui embaixo ele pede um filtro de ordem de produção a alocar, tá? Então eu vou clicar em OP. Essa tela aqui a gente vai fazer nosso filtro de ordem de produção, tá bom? Eu vou pegar algumas OPs aqui. Vou confirmar, F4, e vou confirmar novamente. Carregou para a gente uma lista de OP. Vou clicar no consultar aqui em cima. O sistema carregou para a gente a lista de local conforme o nosso filtro que nós passamos, tá? Nesse local 421, eu já tenho informação de algumas OPs que foram sequenciadas, né? Então aqui eu tenho essa OP, depois essa, depois essa, depois essa. Eu tenho locais aqui que não tem sequência nenhuma, tá? E ao clicar em cada linha referente ao nosso local, caso naquele filtro de OP que eu passei tivesse na programação dela esse local 423, essa OP seria listada aqui nesse quadro, tá? Ordem de produção a distribuir. Então, o local 321, conforme a nossa lista de ordem de produção que nós passamos, consta na programação dessa OP esse local 321. Se eu clicar duas vezes na OP, eu vou ter acesso a ela, né? Se a gente vem aqui em programação, eu tenho essa informação, 321 consta na programação da ordem de produção, tá bom? Como que eu sequencio, tá? Eu tenho essa imagem aqui e eu tenho essa imagem aqui embaixo. Eu clico nela, arrasto até em cima dela da outra imagem. E ao aparecer aquela envelopezinho ali, aquela folha em branco, eu solto, tá? Então montei uma sequencinha, né? Primeiro OP que eu devo cortar seria essa OP aqui, né? Do ciclo 2024, 483. Ah, depois disso eu quero que seja cortada essa OP, então eu vou fazendo isso, ó, tá? E assim por diante. Beleza, sequenciei as minhas OPs dentro do corte. Aí eu vou para o local seguinte. Essa OP consta nela, né, o local 322. Então, eu quero que ela seja a primeira, depois essa. Tá? Essa OP aqui, 483, consta no local 323 na programação dela. Só que eu identifiquei que o meu local 322 eu tenho mais espaço, eu tenho tempo disponível para alocar mais algum OP, tá? Então, se eu fizer essa ação que eu vou fazer agora, selecionei aqui e estou jogando aqui, o sistema vai falar para mim uma pergunta, né? O sistema vai fazer uma pergunta para a gente, ó. A ordem de produção está programada para o local 323, que era o local que eu estava com ela aqui selecionado, que não é agrupador na programação e este será substituído pelo local 322. Continuar? Sim. Tá. Então, o que ele faz? Essa ordem de produção, se a gente abrir ela com duplo clique, eu vou ter na programação agora o local 300 e, deixa eu só arrastar aqui, 321. Tá? O 323 ó, não consta mais aqui, tá bom? Ele faz a troca, então, dentro da nossa programação, conforme a gente programa aqui nesse local, tá? Aí eu vou fazendo a programação aqui novamente. E aqui, vou fazendo isso.
Vou deixar assim. Aqui embaixo nós temos uma legenda, tá? Quando eu tenho essa cor aqui verde, tá? Significa que a ordem de produção está no local, tá? Eu vou pegar essa ordem de produção aqui, ó, 483, vou movimentar ela só para a gente mudar de cor dela, porque ela está vermelho, né? Vermelho é OP sem localização, porque ela é uma ordem de produção sem movimento inicial ainda. Vou clicar duas vezes, vou fazer um movimento inicial, tá? E vou movimentar ela para o local 321. Então ela está com um movimento inicial. Toda vez que eu faço uma ação nesse sentido, o sistema pergunta se eu quero recarregar os dados. Eu vou dar sim, nesse caso aqui não vai mudar de cor ainda, porque ela não consta ainda no local 321. Tá, ela mudou de cor, ficou amarelo, tá? Por que que ela ficou amarelo e não verde? Amarelo indica que essa OP está no local imediatamente a esse local, tá? Então, se a gente olhar aqui ó, na programação dela novamente, o local 321, né, é um local após o local 22, que é onde que essa OP está, tá? Então, ela consta num local imediatamente, né, a ele. Então, qual que é o primeiro local antes do 321? O local 22, tá? Vou sair e eu vou fazer uma movimentação agora. CDFFP 027, EOP 483, sugerir. Vamos jogar ela agora dentro do local 321. Sim. E eu vou atualizar aqui. Ó. Então, nossa OP agora passou a ter uma legenda de cor verde, tá? Indicando que essa ordem de produção está no local, tá? OPs com a legenda em azul significa que são ordens de produção não imediatamente ao local anterior. Se a gente clicar aqui ó, nessa ordem de produção aqui, por exemplo, eu estou no local 325, que ela está sequenciada, tá? E se a gente analisar a programação dela, o 325 ó, são vários locais, né, antes de chegar no 325, tá bom? Essa OP, no caso, é a 483 e ela consta, né, que foi a OP que a gente fez o movimento, no local 321. Tá? Aqui ao lado, né, nós temos a coluna resumo local. O que que essa coluna resumo local é? Indica, né, para a gente quantas OPs estão sequenciadas nesse local, tá? O tempo em minuto e a quantidade total. No quadro detalhes também, ao clicar nele, quando a ordem de produção está no nosso local, né, já, no caso dessa aqui que a gente vai clicar, o detalhe é um pouco melhor. Então eu tenho informação do ciclo da OP, a data de previsão de entrega quando eu tenho, né, a pessoa, o grupo que está sendo produzido, a quantidade pendente, né, o local da programação, o minuto por peça, conforme nossa sequência operacional do grupo, né, que a gente está produzindo nessa OP, o tempo total, que é o minuto da sequência operacional vezes a quantidade, tá? Também podemos fazer a impressão, tá? A impressão é feita no clique da impressora, né? Eu tenho a opção de imprimir somente o local em foco, ou todos os locais, tá? Eu vou colocar local em foco, imprimir local sem OP sequenciado ou não, né? Imprimir página por local. Quando eu coloco todos os locais, eu quero que a cada local quebre para uma página, eu vou escolher essa opção aqui, tá? Embaixo eu tenho ainda a opção, ó, imprimir OP a distribuir, tá? Se for o caso, né? Se eu tivesse alguma ordem de produção que eu não fiz a distribuição ou sequenciamento, tá? Eu poderia ter clicado aqui. E aqui ainda tem uma opção, ó, localização relativa ao OP. Eu quero as OPs que estão no local, né? Local imediatamente anterior, local não imediatamente anterior ou sem localização. Então, eu faria essa marcação aqui também, tá? E OP programada. Eu quero somente as OPs que estão no local ou OPs que estão programadas para o local, tá? Não vou colocar esse aqui porque eu não tenho nada a distribuir também, tá? Vou deixar somente local em foco e vamos clicar no botão imprimir.
Novamente eu vou clicar no botão imprimir, tá? Aí eu vou fazer um corte no vídeo para exibir o resultado disso aqui em um PDF, tá bom? Temos aqui então o nosso resultado da impressão, tá? Eu sempre coloco em PDF para ficar mais fácil e melhor de visualizar, tá bom, pessoal? Então, conforme nós marcamos lá, esse é o resultado da nossa impressão, tá? Eu vou colocar novamente outra impressão agora, só que com a opção de todos os locais, tá bom? Vou deixar tudo aqui, vamos imprimir. E aqui nós temos a nossa impressão aqui, tá? E se a gente for navegando, ó, a cada página é um local, tá? As AOP sequência do 322, a AOP do 323 e assim por diante, tá? Vamos fechar. Vamos clicar no botão cancelar. E após essa impressão, né, você poderia fazer a entrega do papel para o seu funcionário que é responsável por esse local ou por mais de um local de produção, para que ele siga essa sequência aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, sobre o processo de sequenciamento de ordem de produção, era isso aqui que eu tinha que passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo